Ok, nós damos continuidade com a comunicação da Laura Machado. E para introduzi-la, eu gostaria de lembrar a todos nós que desde os anos 90, lá em meados dos anos 90, o Chalmers sugeriu que os problemas relacionados ao estudo científico da consciência podem ser classificados em problemas fáceis, easy problems, e em problemas difíceis, hard problems. Nessa visão, que ficou depois muito conhecida no âmbito da filosofia da mente, explicar estados e processos físicos relacionados à consciência resulta ser fácil, porque envolve questões que os métodos das ciências cognitivas contemporâneas conseguem tratar, conseguem abordar. Por outro lado, explicar o surgimento e a natureza do aspecto subjetivo da experiência, diz o Chalmers, é difícil, porque os melhores métodos das ciências cognitivas não alcançam, por assim dizer, as experiências subjetivas e qualitativas. O que a abordagem enativista ou Embodied Cognition tem a dizer acerca disso? Laura Machado, da Universidade Estadual de Campinas, de fase final de doutoramento, vem pesquisando essa questão e ela agora vai nos apresentar um trabalho intitulado Em Direção a uma Abordagem Naturalista da Fenomenalidade. Muito obrigado. A palavra está contigo. Obrigada. Gente, agradeço o convite para estar aqui. Como o César falou, o objetivo da minha pesquisa de doutorado é justamente tentar aplicar essa abordagem radical, enativista radical, ao problema da fenomenalidade. E, bom, então, vocês vão ver que eu sou bastante simpática a essa abordagem radical e que, além dela resolver, ou melhor, que ela pode ser usada para resolver não só os problemas que, por exemplo, o César estava falando antes, aqueles vários tópicos em ciências cognitivas, mas também, quem sabe, ela nos dá alguma direção interessante sobre como entender os problemas difíceis da consciência. Mas vamos ver. Vamos ver, então. Ok. O seu pezinho lá embaixo, você está pegando alguma coisa? Tá, então tá. Não me mexer muito aqui. Ok, então, né, na literatura, a opinião mais consensual é de que a fenomenalidade, né, o que é comumente chamado de qualia, não é facilmente resolvido pelas ciências naturais, pelas ciências em geral. E então, qualia e outros aspectos das experiências mentais. Oi? Você vai apresentar algum PowerPoint? Sim. Então, não é fácil explicar os qualia dessa maneira standard da ciência, que, né, tem funcionado bastante bem no desenvolvimento da ciência nos últimos 100 anos, é muito impressionante, mas tem alguns problemas, especialmente esses aspectos das experiências mentais que são muito difíceis de ser tratados pelas ciências naturais. Então, parece que tem um certo dilema aí, que é um dilema que está dado já faz um bom tempo, talvez uns 200, 300 anos, entre materialismo e dualismo no tratamento da mente, né? Parece que ou é possível que a gente explique a mente de uma maneira que seja adequada ou de uma maneira que seja conforme os padrões das ciências naturais, ou então os fenômenos mentais são diferentes em tipo dos fenômenos físicos. E esse é um dilema. Eu acho que esse dilema está um pouco assim mal colocado, talvez, porque do fato de que a gente não possa explicar fenômenos mentais de uma maneira redutiva,
não quer dizer que esses fenômenos mentais, ou os aspectos dos fenômenos mentais, sejam diferentes em tipo de fenômenos ou processos físicos. Ok. Bom, então, mesmo assim, né, mesmo com todas as dificuldades que as teorias materialistas têm enfrentado ao longo do último século, como os problemas formulados pelo Chalmers, pelo Kripke, Levine e outros, ainda assim parece natural a gente esperar, como diz o Chalmers, o próprio Chalmers diz, né? É natural esperar que a gente vai ter uma solução materialista para o problema difícil da consciência, no caso, e uma explicação redutiva da consciência, assim como tivemos explicações redutivas de outros fenômenos na maioria dos outros domínios. Então, eu acredito que e é nisso que eu estou trabalhando e pretendo, né, argumentar em favor disso, é que, mesmo que não seja possível explicar a mente de maneira redutiva, não se segue necessariamente que os fenômenos mentais sejam diferentes em tipo dos fenômenos físicos, e a gente pode considerar, talvez, o enativismo, e talvez o enativismo radical, como sendo uma posição que consegue dar conta desse suposto dilema. Então, se a gente não consegue, se a gente não tem uma explicação redutiva aos fenômenos mentais, isso, né, está mais ou menos estabelecido. Talvez a gente precise relaxar um pouco nossos critérios sobre o que é uma explicação naturalista, o que é uma explicação materialista, né? Então, em vez de levar em conta só os recursos das ciências hard, como dizem, como a biologia, física, neurociência, levar em conta aspectos da antropologia, da psicologia do desenvolvimento, talvez isso considerar esses recursos científicos como sendo tão legítimos quanto os outros, talvez possa nos ajudar a entender melhor quais são as peculiaridades dos fenômenos mentais. E então, no caso, o objetivo da minha tese é oferecer essa abordagem materialista, mas mais relaxada, para a fenomenalidade, mas eu me inspiro bastante, ou estou sendo bem influenciada pelo enativismo radical e a crítica ao representacionalismo. Então, eu procuro compreender como é que essa proposta funciona e aplicar ela para a fenomenalidade. Então, a gente precisa... Ok. A gente precisaria, então, primeiro relaxar as nossas exigências explanatórias para que uma abordagem seja considerada naturalista e desenvolver também um tipo diferente e mais nuançado de intencionalidade que seja informado biologicamente. Esses seriam 2 passos que vão ser importantes para depois aplicar isso à fenomenalidade. Ok. Então, como os enativistas... quem sabe? Assim. Então, como os enativistas, de uma maneira geral, os enativistas radicais também pretendem rejeitar as teorias representacionais para a mente e para a cognição, que pressupõem que a representação é uma atividade básica em que qualquer atividade que conte como cognitiva, ou seja, como um comportamento inteligente, que não é meramente reflexivo, reativo ou automático, necessariamente depende da capacidade de representar o mundo com conteúdo a partir do processamento de informações, que são aspectos pré-dados do ambiente. Então, para os enativistas, a capacidade de representação não é uma capacidade básica dos seres vivos, e também os aspectos a que os seres vivos se atentam na cognição não estão pré-dados no ambiente. A ênfase dos enativistas seria na interação dinâmica entre esses elementos, entre os organismos e o seu ambiente. A cognição, então, não é o processamento cerebral da informação que é recuperada dos órgãos sensoriais,
mas sim atividades organísmicas que encompassam e que são determinadas mutuamente por aspectos sensoriomotores, evolucionários e culturais. Okay. No caso mais específico do enativismo radical, que o Ruto e Min desenvolvem além dos pressupostos gerais enativistas, como a ideia de que a cognição não tem uma fundação última, além do seu histórico de corporificação ou incorporamento. É uma questão difícil também traduzir em embodiment, esses termos são um pouco difíceis de traduzir. Mas o que eles enfatizam especificamente é que as formas básicas de cognição, das quais outras capacidades vão ser desenvolvidas posteriormente, não são representacionais. Então, eu acredito que essa citação seja bem, captura bem o que é essa diferença que eles estão querendo enfatizar, que é a diferença fundamental entre responder e traquear informação covariante e fazer asserções que sejam com conteúdo e julgamentos que possam ser corretos ou incorretos. Esses dois tipos de atividades que seres vivos podem realizar são chamadas por eles de contentless e content involving cognition, respectivamente. Então, esse primeiro tipo de atividade não pressupõe a existência de conteúdo semântico. Enquanto, no segundo caso, em que se pode fazer julgamentos sobre o que é correto e incorreto, sim, isso vai envolver conteúdo semântico. Então, eu acho que isso captura bem a ideia de que há diferenças fundamentais entre contentless cognition, cognição sem conteúdo, que é uma atividade biológica básica que é compartilhada por diversos seres vivos. Então, esse tipo de cognição exibe uma intencionalidade básica, o que eles chamam de intencionalidade, né? Uma intencionalidade mais básica, que é uma forma de direcionamento ao mundo que é não representacional. Ou seja, não pode ser entendida, ou não deve ser entendida em termos semânticos, em termos de satisfação, de condições de satisfação. Content involving cognition, por sua vez, é, paradigmaticamente, julgamentos factuais, ou seja, atividades cognitivas que envolvem a gente atribuir propriedades semânticas a essas atividades, né? Essas atividades, então, quando elas são content involving, quando elas envolvem conteúdo, realmente, a gente pode atribuir propriedades semânticas como verdade, falsidade, adequação ou não adequação. No entanto, essa cognição, esse tipo de cognição que envolve conteúdo é um processo posterior, né, em que a cognição básica é transformada pela processos que surgem em comunidades e práticas socioculturais, mas já falaremos mais sobre isso. Então, outra coisa que eu acho importante também dizer é que os enativistas radicais, ou ao menos o Ruto e o Min, com quem eu trabalho mais diretamente, assim, com quem que eu tenho mais familiaridade, é que eles não estão negando a noção de conteúdo, eles não são eliminativistas em relação ao conteúdo, mas sim eles estão questionando a postulação da noção de conteúdo representacional para as formas básicas de cognição. Outros tipos mais posteriores, digamos, de atividades cognitivas, como o uso da linguagem, ou boa parte do uso da linguagem de fato, representacional, semanticamente, mas isso não pode ser usado postulado para explicar
as formas de cognição mais básicas. Ok. Então, eles pretendem, né, que a cognição básica possa ser explicada completamente e sem resíduo explanatório, entendendo em termos puramente relacionais, interativos, dinamicamente engajados, relacionando ao mundo. Atividade que não envolve nenhum tipo de processamento da informação ou manipulação de conteúdos representacionais. Então, a primeira coisa... outra coisa interessante é que, por que esse tipo de cognição não representacional não envolve conteúdos semânticos, isso não quer dizer que essas atividades não sejam cognitivas propriamente. Então, não há razão para a gente não atribuir status cognitivo a essas atividades que são não contentful, são não representacionais das criaturas vivas, né, incluindo nós mesmos, mesmo que essas capacidades sejam detectar, traquear flexivelmente e interagir com aspectos salientes do ambiente de maneiras que são sensíveis ao contexto. Ok, então o que a gente precisa fazer é negar, ou melhor, a gente tem que explicar que a intencionalidade exista, ou seja, que os nossos pensamentos e os estados mentais que a gente é capaz de ter seja intencional, não é a questão. Isso é um fenômeno legítimo. Então, como diz o Haugeland, a questão não é duvidar ou desmontar a intencionalidade e o fisicalismo, mas a questão é entender uma maneira, ou desenvolver uma maneira mais biologicamente informada de intencionalidade, que não que evite a maneira tradicional que intencionalidade é entendida, que é como sendo uma capacidade, em sua maior parte, linguística. Ou seja, a intencionalidade linguística é um fenômeno, né, legítimo, e o que acontece, em geral, nas ciências cognitivas, ou pelo menos nativistas radicais têm argumentado a favor, é que tomar a intencionalidade linguística como sendo algo que é aplicável a outros tipos de intencionalidade, isso nos leva aos tipos mais básicos de cognição, isso nos leva a erros que talvez a gente possa evitar, e com isso a gente possa desenvolver uma compreensão mais adequada principalmente desses fenômenos difíceis. Ok, então, a intencionalidade, então, não poderia ser entendida como um único fenômeno que está diretamente modelado por conteúdo proposicional, de acordo com o qual estados cognitivos, como a crença, são estados intencionais paradigmáticos, e que todos os estados representacionais são intencionais da mesma maneira que crenças são. Ok. Só mais um comentário. O Ruth e Min dizem, aqui eles estão falando especificamente do Searle até, que se a gente foca a atenção somente no tipo de intencionalidade que é exibida por crenças e desejos com conteúdo articulável, se torna fácil, ou fica fácil se tornar convencido de que a intencionalidade deve ser sempre e essencialmente ligada com conteúdo. Quer dizer, que esses conteúdos sejam tanto o que alguém pensa, e que ter estados mentais com conteúdo, ou ter conteúdos mentais, é o que determina ou torna possível a intencionalidade ou a aboutness, né? Directedness or aboutness. A ideia é que a intencionalidade linguística não pode ser aplicada a outros tipos de intencionalidade que podem ser característicos de formas de cognição mais básica. Então, né, o representacionalismo na ciência cognitiva é algo que ainda é muito presente,
né, na discussão, mas de maneira muito superficial, talvez, e bem geral, sem entrar em detalhes sobre os diversos tipos de teorias representacionais que podem ser desenvolvidas. Em geral, teorias representacionalistas exibem essa estrutura, né, em geral. A gente tem um input, que seria o registro das informações do ambiente pelos órgãos sensoriais. Esse input é gradativamente processado, ou as informações desse input são gradativamente processadas, até que no cérebro elas se tornam uma representação de como o mundo está ou é. Então, a gente já teria um certo tipo de informação sobre como o mundo está, já no registro dos órgãos sensoriais, mas ainda assim, ou depois disso, esse conteúdo vai sendo sofisticado ao longo do processamento cerebral e, no final, gera um output, né, um resultado que vai guiar nosso comportamento. Então, a teoria representacional da mente toma como... Essa é da Stanford, inclusive, da Stanford Encyclopedia. Toma como seu ponto de partida que estados mentais, como pensamentos, crenças, desejos, percepções e imaginações, né, são, de certa maneira, as atividades básicas, né? Esses estados são intencionais, têm intencionalidade, ou seja, eles são sobre alguma coisa, eles referem a alguma coisa e podem ser avaliados com respeito a propriedades como consistência, verdade, adequação e correspondência. Ok, então isso varia enormemente nas abordagens disponíveis. E uma representação mental, então, pode ser entendida simplesmente como um objeto mental com propriedades semânticas. E isso, de novo, se aplica a vários tipos, não vou dizer todos os tipos, mas, com certeza, a maior parte das abordagens disponíveis em ciência cognitiva são representacionais, a ponto de, desde os anos 50, com o computacionalismo clássico, passando pelo conexionismo, passando até mesmo por essas abordagens mais recentes que tentam incorporar elementos do corpo e do ambiente, dá para identificar em todas essas abordagens a pressuposição ou a pressuposição de que existem estruturas internas que são capazes de representar o mundo, mesmo que de maneira bem limitada, mas ainda assim, o ponto importante é que essas abordagens se comprometem com a ideia de que se pode atribuir propriedades semânticas, como verdade, a estruturas internas. Okay. Então, mais recentemente, ou pelo menos desde os anos 80, eu acho, se buscou ter uma concepção naturalizada de representação, né? Então, tipo, como é que a gente vai... já que a gente busca uma teoria naturalizada para a mente, ou uma teoria materialista para a mente, a gente pode buscar uma concepção naturalizada de representação, que seria, basicamente, reduzir, né, a noção de representação, ou explicar como ela é causada por noções deflacionárias, como informação covariante, relações nômicas e funções biologicamente selecionadas, né, evolutivamente selecionadas. Então, essas abordagens explicariam a origem das representações nos organismos a partir puramente da interação causal com o ambiente. A ideia dessas abordagens, por exemplo, abordagens teleossemânticas, seria explicar como os poderes ou as capacidades representacionais dos estados mentais
se integram, né, ao mundo revelado pelas ciências naturais. Então, nessas abordagens, estados mentais representam outros elementos, porque eles foram selecionados naturalmente. Então, a gente teria uma covariância, né, informação que é a informação que dá origem às representações, ela é uma informação de covariância, ou seja, o meu cérebro covaria com algum estado de coisas no mundo, e disso eu consigo ter uma certa informação que, por ter sido selecionada evolutivamente, também essa capacidade de representação dos mecanismos também foi selecionada evolutivamente. Isso, ao mesmo tempo que elimina noções intencionais da explicação da representação, nos daria uma, justamente por isso, nos daria uma abordagem materialista, naturalista à representação. Mas, né, há problemas com essa história. Há vários problemas com essa história. O Fodor foi um dos que identificou logo que, embora essas teorias teleológicas ou telesemânticas elas realmente partam de recursos puramente materialistas ou restritivamente materialistas, elas não conseguem explicar como os conteúdos dos nossos estados mentais é determinado. Então, o exemplo da vassoura que a Nara deu, né? Então, quando eu tenho uma representação de uma vassoura, ela foi causada por ela foi causada por que partes desse estado de coisas no mundo. Então, é possível. O exemplo do sapo, que é o Fodor, né, apresenta, a gente não teria como determinar o conteúdo do estado mental de um sapo quando ele come uma mosca, né? Ele está comendo uma mosca, ele está comendo um objeto que se movimenta de tal maneira. Então, a gente não teria como determinar o conteúdo semântico desses estados mentais do sapo, o conteúdo representacional do estado mental do sapo, com base puramente nos aspectos causais, restritivamente materialistas, que causaram esse estado mental no sapo. Então, o problema dessas teorias reducionistas, ou representacionalistas, teleológicas, telesemânticas, é que não se consegue individuar o conteúdo, determinar ou especificar o conteúdo dos estados mentais dos indivíduos. Mas isso não quer dizer que elas não sirvam para algo. Então, no caso, a RAC, né, Radical and Active Cognition, reconhece a importância dessas teorias, só pontuam esse fato, que elas não conseguem explicar os conteúdos, não conseguem especificar os conteúdos intencionais dos estados mentais. Ou seja, o que REC, pelo menos no meu entendimento, pretende enfatizar é que existe um tipo de representação que envolve algum tipo de conteúdo não semântico. Talvez essas palavras não sejam muito adequadas para falar sobre isso, porque justamente, como eu cito Miller, é difícil se referir a esse tipo de relação não semântica e não representacional, que é caracterizada precisamente porque ela não tem conteúdo semântico. A ideia é justamente se afastar ou evitar falar sobre esse conteúdo de uma maneira que seja possível de ser colocada em termos proposicionais, porque é essa a ideia que eles estão rejeitando. Certos tipos de relações
com o ambiente que o organismo realiza na sua cognição básica, não pode ser entendido semanticamente, ou de uma maneira proposicional, como a ciência cognitiva usualmente fez. Ok. Faz, talvez, ainda. Então, talvez nós precisamos desenvolver ou aperfeiçoar essas noções de intencionalidade biológica, que são não representacionais, mas que ainda assim exibem, ou não semânticas, essa representação não é uma representação semântica, mas que ainda assim exibe um tipo de conexão com o mundo, né? Começando de estados que são relativamente básicos, se falando em questão de desenvolvimento. Esses estados seriam certamente um lugar melhor para começar, para falar sobre essa intencionalidade biológica, do que estados que estão no outro fim da cadeia ou da escala de desenvolvimento, que seria a intencionalidade linguística, né? Então, a gente precisa de algo que explique, ou a gente precisa explicar esses tipos mais básicos de intencionalidade que não são linguísticos, mas que eventualmente levam à intencionalidade linguística, porque eles estão numa escala de desenvolvimento. Então, aí eu tenho uma questão relacionada, talvez, a esse parêntese que eu gostaria de dizer, não esteja bem colocado aqui, mas, enfim, que eu falei no começo, que a outra ideia que a gente precisa para ter essa explicação radical, nativista radical, para fenômenos como intencionalidade e fenomenalidade, também necessita da gente relaxar as nossas exigências explanatórias, né? Então, por exemplo, Fodor, a gente não vai... Eu acho que isso, né, hoje em dia, em filosofia da ciência, pelo menos, já está um pouco mais tranquilo dizer ou aceitar que a gente não vai ter uma teoria última que tenha reduzido a fenômenos das ciências especiais aos átomos e partículas mais básicas que compõem a realidade, né? Mas, em filosofia da mente, talvez ainda se espera muito que esse tipo de redução aconteça. Então, ou a gente tem esse tipo de redução, ou então fenômenos mentais não são propriamente fenômenos físicos. Aí, só para ilustrar, né, o Fodor falando que, cedo ou tarde, os físicos vão completar o catálogo do que eles têm compilado, do que seja a última e reduzir as propriedades últimas e irredutíveis das coisas. E, nesse caso, e quando isso acontecer, né, a intencionalidade não vai estar presente nesse catálogo mais básico de propriedades das coisas. Mas... isso não quer dizer que a gente não possa ter uma explicação natural para esse tipo de fenômeno. A gente talvez não possa ter uma explicação redutiva para esses fenômenos, mas isso não quer dizer que não haja uma explicação natural. E essa explicação natural, como os conteúdos semânticos, segundo a REC, segundo a abordagem radical, surgem somente quando tem uma comunidade ou uma série de práticas normativas e compartilhadas que dão origem a conteúdo semântico. É só a partir do estabelecimento dessas práticas que a gente vai poder falar com verdade ou falsidade do mundo. Até então, é algo mais básico que semântica. E aí, é isso que eles querem dizer aqui, que, né, mentes básicas ou cognição básica não representam as condições em que o mundo está. Pensar de outra maneira é descrever ou atribuir
aspectos e características a mentes básicas que pertencem somente a mentes enculturadas e scaffolded, que são construídas a partir delas. Então, sem apelo a práticas socioculturais, não há nada no mundo natural que explique o tipo de conteúdo representacional que está em questão no debate. O ponto, acho que para finalizar, não seria? Que por que a gente não vai conseguir ter uma explicação redutiva sobre esses fenômenos mentais, como intencionalidade e fenomenalidade, e que a gente vai precisar de apelar a certos recursos de outras ciências para explicar como as práticas estabelecem ou como essas práticas dão origem aos conteúdos semânticos, isso continua sendo algo natural, né? Porque envolve cultura, porque envolve sociedade e grupos. Isso não quer dizer que esses fenômenos não sejam naturais. Talvez não naturais num sentido estrito, de reduzir como as ciências físicas ou químicas ou neurobiológicas, mas ainda assim são fenômenos naturais, tanto quanto, sei lá, digestão ou bombeamento do sangue pelo coração. Então, só para finalizar mesmo, dessa vez, é que a capacidade de representação mental, talvez eu tenha que desenvolver isso um pouco mais também. Aliás, tudo isso vai estar na minha tese, em breve. Que a capacidade de representação mental, na verdade, é uma habilidade que também é desenvolvida corporificadamente, né? Não existe, ela não é uma capacidade básica, representar o mundo não é uma capacidade biológica básica e natural. Ela também seria o resultado de certas práticas que foram desenvolvidas tanto ao longo do desenvolvimento da espécie quanto do próprio indivíduo. E é isso. Espero. Obrigada, Laura. A gente vai abrir para as perguntas. Aqui. Só um minutinho até. Obrigada, Laura. Bom, só uma dúvida. O que esses autores diriam, o que você diria sobre a presença de atitudes proposicionais em animais ou crianças pré-linguísticas, por exemplo? Então, a Sofia mencionou hoje cedo que tem vários cientistas cognitivos que acham que chimpanzés, sei lá, por exemplo, podem ter, inclusive, crenças falsas, né? E, sei lá, poderia dar o exemplo do meu gato, que, sei lá, escuta um barulho no corredor, acha que sou eu que estou chegando, mas a Nara chega lá. Certamente vai ter uma quebra de expectativas ou algo do tipo, eu suponho. Então, ela ficou feliz, mas viu a Nara, uma grande decepção. Então, assim, não sei, pelo menos parece muito natural explicar esse tipo de comportamento atribuindo crenças, desejos, expectativas que independem de práticas sociais ou linguísticas, etc. Então, como você ou eles explicariam esse tipo de atribuição que parece normal? Eu acho que isso responde. Vamos ver. Essa ideia de que esse tipo de intencionalidade linguística, bom, na verdade, seria uma questão de grau, né? A intencionalidade viria em graus. Então, a capacidade de representar também seria uma questão de grau. E aí, quando eles, né, distinguem entre formas básicas de cognição e formas... Não é nem uma questão de ser formas mais sofisticadas de cognição, mas sim formas que são desenvolvidas ao longo do treinamento ou ao longo de algum tipo de exposição ao ambiente específico. Então, eu acho que
não necessariamente essa divisão entre contentless e contentful se mapeia diretamente a humanos e não humanos, ou humanos depois de um certo estágio de desenvolvimento. E aí, nesse sentido, eu acho que... não sei se isso seria muito absurdo dizer, né? Mas eu acho que não... que essa é uma intuição que a gente parece... né? As pessoas parecem compartilhar, é de que animais não humanos e crianças e também são capazes de responder ou em certa medida de ter esse tipo de talvez mais sofisticado, mas não seria uma questão de grau. Não sei se faz sentido isso. Obrigado pela sua apresentação. Gostei bastante. E enquanto eu te ouvia, eu fiquei pensando nessa intencionalidade linguística que você mencionou em diversos momentos da sua apresentação. E o raciocínio que me ocorreu, e eu gostaria de ver se ele faz sentido, em contraste com aquilo que você efetivamente estava dizendo, é o de que as nossas capacidades linguísticas envolvem decisivamente a manipulação de representações. Você descreveu a linguagem como uma atividade interativa numa comunidade de falantes, e que é a partir disso que, se eu bem entendi, emerge, digamos assim, a intencionalidade linguística. E, ao final, você caracterizou as representações mentais como a capacidade de representações mentais como uma capacidade não básica. E eu fiz essa ligação de que as capacidades linguísticas são capacidades representacionais, no sentido de que compreender uma linguagem consiste em manipular representações, mas isso ficou um pouco estranho no meu raciocínio, porque então a gente estaria quase que dizendo que a linguagem não é uma coisa natural ou uma coisa biológica. E para mim está muito bem estabelecido que a linguagem é um objeto biológico, e inclusive eu tenho uma simpatia pela teoria da linguagem corporificada, Embodied Theory of Language. Eu queria ouvir de ti como que esse meu pensamento, qual é até que ponto ele faz sentido, o que você tem a dizer em resposta a isso. Bom, quando eu falei várias vezes realmente, né, sobre intencionalidade linguística, o que eu estava querendo dizer é que esse é um tipo paradigmático de intencionalidade, mas ele talvez não seja o único tipo de intencionalidade que é nesse sentido, sofisticado por ser posterior e dependente de várias outras práticas. Então, seria um tipo dessa intencionalidade content involving, né, que envolve conteúdo. E, nesse sentido... deixa eu... sim, sobre a capacidade de representação mental, né, ser também algo desenvolvido ao longo do... Isso eu estou pensando, quando eu coloco esse comentário, na verdade, eu estou pensando sobre como é que eu vou entender fenomenalidade nessa abordagem. E aí, uma das coisas que eu acho que eu poderia explorar nisso tudo é que a gente acaba... as nossas experiências, a gente acaba tendo ou tendendo a entender elas como sendo... Ou a gente acaba tendo essa tendência de abstrair certas coisas da nossa experiência sensorial a ponto dela se tornar algo que não é
que não é possível mais de explicar em termos da ciência, né, standard. Então, seria um outro tipo de... digamos assim, essa capacidade de abstração seria um outro tipo de atividade cognitiva bem sofisticada, no caso, né, que, sei lá, filósofos fazem isso a todo tempo. E eu acho que isso daí explica, pelo menos em parte, a ideia, ou porque essa dificuldade que a gente tem, toda essa dificuldade que a gente tem em explicar fenomenalidade. E aí eu não sei se as coisas... seria uma capacidade também bem sofisticada, assim como as capacidades linguísticas que a gente tem, mas alguns usos, né? Alguns usos da linguagem são intencionais nesse sentido completo, assim, e isso certamente, ou pelo menos tendo a pensar, que é também uma capacidade desenvolvida ao longo do desenvolvimento da espécie e do ser específico. Mas não sei se eu respondi, espero que... E com o seu comentário eu consigo dizer melhor, eu acho. Se o processamento linguístico é content involving, e se as nossas capacidades representacionais são basicamente content involving, então segue-se que o processamento linguístico é basicamente uma atividade representacional. Representacional, sim, né? Nos nossos os usos linguísticos, nos nossos usos da linguagem, a gente está representando alguma coisa como sendo verdadeira ou falsa, mas esse tipo de representação não é a representação como um postulado explicativo básico da ciência cognitiva. Não é essa noção causada simplesmente pelos estímulos proximais da representação. Então, seria outro tipo de representação. Talvez não é a representação como um postulado para explicação naturalista. É um tipo de atividade que é diferente. Enfim. Ok. Uma pergunta rápida. Sim? Eu queria saber se as mentes básicas têm aspecto qualitativo e em que consiste essa intentionality, porque para cima parece que não é conteúdo proposicional e para baixo não são mentes reactivas. Então, no meio também não são mentes não conceptuais. Que é essa intentionality que eles... Short. Breve, ok. Acho que sim, existem algumas atividades básicas, cognitivas básicas, que podem ser qualitativas. Talvez não todas, mas algumas sim. E... intentionality. Seria esse tipo de direcionamento de directedness ou aboutness do mundo que não é semanticamente intencional ou representacional. É mais um registro ou uma resposta a certos tipos de estímulos, mas que não envolve representar o mundo de maneira a ter condições de satisfação. Não é para ser simplesmente automático ou reativo. É para ser também desenvolvido, treinado no treinamento com o ambiente, né, no envolvimento com o ambiente. Bem legal, obrigada. Bom, a gente está com um atraso no cronograma, então a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos só e a gente volta às 5 horas. O vídeo vai continuar rolando aí, mas a gente toma um café e volta em 15 minutinhos com a fala da professora Beatriz. Ok, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente.